bem. Ah, então você tá com o melhor gestor do mundo, cara. O Orlando é meu gestor também, pô. Então, Fernando o entrou pior é essa que semana, o né? Di, O Di, Leandro é por meu favor, gestor. muda aí, que você mudou lá na live do Paulo e não mudou aqui. Ah, tem que mudar em todas agora, Fernando. Vou Pois mudar é, por aqui. favor. Mudar o quê, hein? Não é porque ainda tá o Edspay aqui. Ah, tá, entendi. Cara, Houve vamos, um acerto aí. entendi. Vamos lá, vamos começar, né? Primeiramente, boa tarde, né? Eu me chamo Bruno Dalcum. Hoje a gente começa mais uma semana do Lead ao Lucro. This E, meeting is being recorded. e é bem interessante a gente tentar entender um pouco por que que a gente, primeiro falar por que que a gente construiu essa live, né? Porque muitos de vocês, quando chegam, a primeira intenção de vocês é se tornar mestre naquilo que a gente vende. E aí começam as perguntas: no lucro real, no lucro presumido, no. Cara, por mais que a gente vai vender um produto para o cliente final, a venda ela não é fechada pelo quanto que você conhece do produto. Muitas vezes o cliente ele nem precisa saber tanto sobre o produto, mas a venda ela é fechada durante o seu relacionamento com ele. E por isso que é do lead ao lucro. Por quê? Porque lead é o momento que você conhece a pessoa. E o lucro é quando ambos ganham dinheiro no final do fechamento da venda. Então, o nome e o conceito do lead ao lucro é exatamente pensado para que você tenha esse entendimento do passo a passo de uma venda e de um consultor de sucesso, tá bom? E aí vem algumas variáveis que muitos de vocês já passaram, eu já passei, e que eu fui entendendo que quanto mais eu entendo sobre o meio comercial, sobre o meio empresarial, sobre as áreas que afetam um determinado estabelecimento, eu consigo me aproximar mais de quem eu estou falando. É aquela história, pela dor as pessoas se unem mais, né? Vocês podem ver em vários cenários, ó, acontece a morte dentro de uma comunidade, de uma pessoa querida, o que é que eles fazem? Eles se unem, fazem um mutirão e vão lá, porque estão reunidos pela dor. Vamos pensar aqui, todo mundo se reuniu para ver a seleção, é pelo amor. Então, normalmente, as pessoas se unem por um propósito. E quando é a dor, ele é mais apelativo. Por quê? Porque a dor dói mais, né? Machuca, né? Então, quando a gente consegue aliviar a dor de alguém, aí vocês pensem, aquela dor de cabeça chata que você sente, e aí chega um médico e passa aquele remédio milagroso. O que é que acontece com vocês? Aquele médico fica gravado. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu passei por isso recentemente. Eu estava passando por um problema de dor de coluna absurdo. E aí, cara, não estava conseguindo fazer o exame que demonstraria o que é que eu tinha. E aí só tinha para setembro, ou seja, a gente está em quando? A gente está em julho ainda. Ou seja, eu só vou fazer o exame em setembro, mas minha dor passou. Por quê? Porque eu tive a sorte de ir em um médico que ele olhou pra mim e foi corajoso ao dizer, ele falou, cara, você não tem nada, velho. Você está sobrepeso, você está com a cadeira ergonométrica toda errada. Isso que você tem hoje foi uma coisa que você construiu durante anos. E agora, para desfazer, não vai ser do dia para noite. Agora eu vou lhe passar aqui um remédio e vou te passar o que você vai fazer após o remédio. Você vai ter que fazer musculação com força, que eu não estava fazendo. Você vai ter que fazer um trabalho de regeneração no corpo, né? Alongamento antes de malhar, coisas que eu não fazia. E hoje, graças a Deus, no início, nas primeiras 4 semanas, eu ficava aqui tentando achar uma posição. A dor tinha passado, mas a posição eu não acertava. Por quê? Porque meu corpo estava tão confortável com o desconforto que quando ele realmente ficava confortável, acabou a dor. Só que aí gera o desconforto da posição nova. Beleza? Por que você está falando isso, Bruno? Porque normalmente quem resolve uma dor, aquele cara ficou marcado pra mim. Por quê? Porque foram semanas difíceis pra mim. Quem me acompanhou sabe. Indo pro médico, não sou que eu não sou de estar postando esse tipo de coisa, de estar postando que eu tava mal. Eu não sou, eu sou um cara que eu só posto coisa boa, velho. Só posto alegria, brincadeira, tiração de onda. Mas naquela semana eu postei a realidade, porque tava doendo tanto que eu precisei postar. Eu precisava compartilhar com as pessoas sobre isso, né? Então, se você entende da dor do cliente, e você resolve um problema de dor muito grande que o cara tem,
o que é que vai acontecer com você na frente do cliente? Você vai se tornar um cara de relevância. É isso mesmo. Então, a partir do momento que você se coloca do outro lado, calça o sapato do empresário e começar a compreender de fato aquilo que ele passa, pode ter certeza, a conexão vai acontecer e a probabilidade da venda acontecer é muito grande. Legal? Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre dores do segmento de autopeças. E aí vem a primeira. O que é que você vai saber? O objetivo não é ensinar o lojista. Ele já sabe tocar a loja dele. O objetivo é você entender o negócio por dentro, dores, números e rotina, para gerar autoridade e confiança na visita. Vender diagnóstico, vender pagamento é vender diagnóstico. A maquininha é consequência. Primeiro você entende o gargalo financeiro e operacional, depois mostra como a solução destrava o caixa e eficiência. E aí vem a primeira pergunta. Isso aqui é uma pergunta de pós-venda. Quem aqui mensalmente vai no cliente e faz relatório do cliente? Vocês fazem? Eu não Repete aí, faço, Bruno. Bruno. Repete aí, por favor. Olha Eu só. faço, sim. Eu faço, Bruno. Eu gosto de apresentar o resultado que ele teve com a gente. Isso aí é fundamental e a minha carteira ela cresceu Exatamente. aproximadamente 30%, para você ter uma noção, fazendo isso pós-venda. Porque olha só, Eric, qual é a consequência disso? Olha só, olha como é importante. Se você chega e vai no cliente e vende lá que ele vai ter uma lucratividade, o que é que vai acontecer no passar do tempo? Esse cliente vai esquecer o que você falou, o dinheiro cai no caixa dele, voa porque evapora o dinheiro dentro das empresas, e ele não vai ter a relevância que você deveria ter na visão dele. Mas se você vai lá todo mês e mostra quanto ele ganha, cara, é batata. E aí, nesse momento, é o que você faz aquela coisa, cara, você não quer ajudar outras pessoas, não? Me indica 5 pessoas? Pega essa dica, tá? Beleza? Então, É ao bem final. legal, é bem legal esse lance do relatório aí. Eu já vi o Eric mostrou também para nós, o Léo também de Mato Grosso, tá? Eu ia até sugerir, de repente, ter alguma coisa na universidade como um padrão, entendeu? Onde todo mês ou no meio do mês a gente preenche, imprime e leva para o cliente ver, entendeu? Que aí cria uma identificação da empresa, tá? Uma sugestão do Júlio, tá? Legal, legal. E aí vem qual é o resultado que eu espero que você tenha ao final dessa live. Agora eu entendo como funciona a autopeça por dentro e sei exatamente quais perguntas eu preciso fazer para gerar valor. E aí vem, Bruno, você tá inventando roda, Bruno? Não, ao contrário. Quem é que fala que ganha quem pergunta melhor? O Paulo sempre fala isso. O que eu estou fazendo aqui hoje é só mostrando que Dia, o que só uma eu pergunta falo para Dia aí. Bruno, só uma pergunta. Essa live, para não precisar muita coisa aqui, vai para a universidade? vai. Ok, Sim, o módulo 1 já tá lá, viu, pessoal? Para vocês verem. show. Completinho. Ok, ótimo. E aí a gente vem sempre trazendo, eu sempre trago aqui um número para que você tenha ideia do tamanho do negócio que você talvez esteja perdendo. E aí eu vou falar, autopeças é um segmento de muita informalidade. Pega a dica. Tá? Vocês entendem? Para quem está acompanhando minha live todo dia, a informalidade é algo que nós podemos ajudar bastante. Então, 248 bilhões foram projetados na indústria em 2024. Imagine, 43 bi de reposição aftermarket. E lojas de autopeças no varejo, 65.199. Veículos na frota circulante brasileira, 63 milhões de veículos. É um crescimento constante. A indústria cresceu 5,6% em 2025. A reposição vive de manutenção. Demanda pouco cíclica, carro quebra em qualquer economia. Projeção de 3% ao ano para os próximos anos. E aí vocês veem aqui uma crescente no Brasil por carros elétricos. Quantos carros novos com modelos designers bacanas, com preços mais acessíveis e com a economia de combustível? Isso vai fazer o quê? Fomentar o mercado de autopeças. Quanto mais veículo na rua, daqui a pouco esse veículo ele tende a dar problema na manutenção. E aí, cara, se você tá lá na ponta e quer achar um produto um segmento que você sabe que
vai caber exatamente com os produtos que a gente tem, pode ter certeza. Esse departamento de autopeças cabe exatamente no sapato de vocês, tá bom? E aí vem, ó, a frota que envelhece é o motor do setor. Então, olha só, a idade média da frota brasileira, frota total, 11 anos, automóveis, de 11 anos e 5 meses, caminhões, 12 meses e 3 meses, 12 anos e 3 meses, motocicletas, 7 a 8 meses. Tendências para os próximos anos. Reposição deve dobrar até 2040 de 43 bi para 79 bi. Explosão de SKUs. Isso aqui é muito importante. Por quê? Vejam só. Toda vez que você visita um segmento, é muito importante que você entenda o que é um. Alguém aqui não sabe o que é um SKU? A própria reposição que você está falando aí O SKU, ele é o produto. É o número do produto dentro da loja. Então, eu tenho um SKU. Aí eu compro outro motor, 2 SKUs. Eu compro um pneu, 3 SKUs. Eu compro, sei lá, óleo, 4 SKUs. E é sempre muito importante você entender sobre SKUs e sobre mix de SKUs. Por quê? Porque é isso que faz uma loja crescer. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer mercado, o que é que você pensa? Você quer ir no mercado que só tenha carne, que só tenha hortifruti, que só tenha material de limpeza, ou você quer ir no mercado que tenha tudo isso? Você quer ir no mercado que tenha tudo isso para facilitar a sua vida. Então, uma empresa que tem um autopeças que tem um nível de SKUs alto, ele aumenta o faturamento. Então, o que é que eu daria de dica para um cara hoje que está pedindo, olha para mim, um dono de uma empresa como essa, e fala, Bruno, você teria alguma ideia de como eu posso aumentar o meu faturamento? E aí eu olho para ele e falo, cara, você já pensou em aumentar o seu número de SKUs aqui? É exatamente isso, tá? Então é uma dica boa também do que você falar, tá bom? E-commerce e marketplace. Olha só, isso aqui é muito importante dentro desse segmento. Por quê? Porque a venda física, ela ficou muito mais cara. Vamos pegar outros segmentos aqui do varejo que podem mostrar isso. Hoje, comprar um eletroeletrônico é melhor em loja física ou loja online? Loja online. Online. Por quê? Porque o custo é mais barato. o preço. Então, isso acontece também no mercado de autopeças. Hoje, as próprias oficinas mecânicas fazem as compras todas pelo Mercado Livre. Compra, espera chegar a peça e faz. E aí vem a pergunta: a compra no Mercado Livre dá para explitar? Veja só, não, Fernando. Não, não pense, essa live não é para a gente pensar no split. Até porque é o seguinte, se a compra está sendo feita no Mercado Livre, como é que você vai splitar um valor que não está na sua conta? Não tem como. Você só pode splitar um valor que está na sua conta. Se a conta está no Mercado Livre, o pagamento vai acontecer lá dentro do Mercado Livre. Agora vem uma outra pergunta. Se você tem um e-commerce, por exemplo, para quem tem autopeças e quer rodar e não quer passar aquela venda pelas vias convencionais, ela usa o quê? Ela faz o marketplace dela, pede a documentação para a gente aqui, integra via F5 e faz o checkout dela aqui caindo no F6. Vai aí. Você não precisa fazer split, mas você dá o mesmo resultado pro cara. É. Mas olha só, o que eu estou falando não é sobre isso. O que eu estou falando é que eu, como dono de oficina, eu só trouxe uma visão para você balizar aí. Mas eu não estava falando sobre isso. Eu estava falando sobre a forma com qual as oficinas hoje fazem os seus pedidos. Então, chega um cliente numa oficina mecânica, o que é que ela faz? Ela liga na loja de autopeças, a autopeças olha no Mercado Livre e compra. Então, o marketplace hoje, para esse tipo de segmento, é muito utilizado. Comprar uma peça, às vezes, no fornecedor e no Mercado Livre é mais barato você comprar no Mercado Livre. E aí, se você souber disso, você pode ajudar alguém que não sabe. Ô, Bruno, eu posso perguntar agora ou é melhor deixar para o final? Pode perguntar. Ó, o que eu estou falando para você é porque é o seguinte: eu revisitei hoje um cara de manutenção de ar-condicionado de veículo. E ele tinha me feito essa pergunta, que muitas vezes ele tem que comprar a peça no Mercado Livre, se dava para explitar. E eu não dei a resposta na hora. Mas depois eu consultei e sabia que, porque como o Mercado Livre já faz o split, né? Parte é dele, parte é do vendedor,
Eu entendi que não. Tem essa resposta. Mas agora você já deu um outro caminho. Na É verdade, cadastrar o cara no F5. mas aí já é outra coisa, não. Aí já é outra coisa, Fernando. Olha só. Uma coisa é uma coisa, não misture as coisas. Agora eu vou lhe responder o que você quer saber. Bruno, eu posso pagar um boleto do split do Mercado Livre quando eu compro uma peça? Pode. Só que você tem um problema aí. Qual? Houve uma mudança dentro da Capta, que é o F3. Ao pagar um boleto que o beneficiário de quem vai receber o dinheiro for uma fintech, o beneficiário precisa ser o titular da conta do F3. A DI passou uma circular operacional falando sobre isso aí, tá? Por quê? Para evitar lavagem de dinheiro, tá? Então, nenhum boleto em nome de uma fintech pode ser mais em nome de terceiros. Tem que ser em nome do titular da empresa. Não é isso, Di? Isso mesmo. Então, você pode usar o split para pagar um boleto do Mercado Livre desde que você seja o titular da compra. E no outro caso que eu te expliquei, a gente também consegue atender se fizer um checkout, utilizar o F5 e o cara quiser uma informalidade na saída da venda dele. Aí é a venda, não é a compra. Então, quando ele for vender a peça, ele pode usar o nosso F5. Quando ele É for isso que eu estou comprar, falando. O F5 então resolve. resolve. Para vender a peça, sim, para o cliente dele. Agora, para ele comprar uma mercadoria no Mercado Livre, ele tem que comprar via algum banco dele. Pode ser um deles, pode ser o banco do F3. Tá bom? Ok. Cíntia deixa no azul. Boa tarde, dona Cíntia. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Boa tarde. Aproveitando esse gancho aí do Fernando, eu já cheguei a atender um cliente que ele trabalha com Mercado Livre e Shopee. Só que ele me relatou, tentei levar a nossa solução, o F3, atendia, ainda não existia o F5 quando eu atendi ele. E lá, ele tinha uma orientação que todas as vendas feitas por essas plataformas de e-commerce, elas já têm informe para a Receita automaticamente dos valores vendidos, do produto dele sendo vendido lá. Isso daí, no nosso caso, ele não se torna um cliente que a gente não consegue, ele talvez levar essa solução para ele? E a gente consegue pausar a gravação? Consigo. Please. The recording has stopped. Vamos lá. Olha só, gente. Quando a gente vai. Eu não posso gravar esse tipo de coisa para não ficar gravado e, enfim, Perfeito. legal? Vamos entender aqui. Faça a pergunta de novo. Eu atendi um cliente há um tempo atrás, antes de existir o F5. E dentro do que eu conversei com o pessoal que trabalha com ele lá, eles tinham a informação que todas as conseguem se adequar para ele nessa questão fiscal, nessa questão tributária. Veja só, se ele quiser fazer com a gente a mesma coisa que ele faz no Mercado Livre, ser fiscal, pode ser. Mas se ele quiser não fiscal, também pode ser. Então, tá tudo certo. Mas se a informação já sai direto da plataforma, vamos pôr do Aí é Mercado onde, Livre. talvez aí foi onde você ainda não entendeu. Olha só. Ô, Bruno, mas deixa eu fazer uma observação que eu acompanhei esse cliente, foi deixado bem claro, só consegue usar a nossa tecnologia, lembra que eu fiz a proposta para ele, dele ter o e-commerce próprio dele, Cíntia? Se for dentro das plataformas, nós não conseguimos colocar a nossa API dentro do sistema Exatamente. dele. Ele não vai conseguir fazer uma venda pelo Mercado Livre usando a nossa API, porque a Mercado Livre não vai permitir que eu use o meu método de pagamento dentro do marketplace dele. Ele usa o meio de pagamento dele. E se ele tiver um marketplace próprio e quiser plugar a nossa API e fazer a integração do checkout, aí ele consegue. Ah, sim. Foi Tem essa a marketing. proposta, na verdade, que nós fizemos para ele, o Bruno. Porque é o que eu falei para ele, que ia mudar o cenário 100%, e é o que eu estou fazendo com o pessoal de distribuição de ração aqui hoje também. Ele está saindo do Mercado Livre, e esse mês já faturou 90 mil dentro do e-commerce dele, entendeu? Ele faturou 1 milhão no Mercado Livre e já conseguiu faturar 90 mil. Exatamente. E aí é aquela história, né, dona Cíntia? Aí vai uma dica agora. Bruno, como é que eu faço para contornar? Você nunca vai conseguir derrubar o Mercado Livre. Por quê? Porque você não tem o que ele tem. O que é que o Mercado Livre tem que você não tem? Você sabe? SKU. Não. Ela tem a coisa mais importante que uma empresa precisa: o comprador.
ele tem o canal de aquisição. É igual o iFood. As pessoas pagam caro para estar ali porque sabe que vai vender. Isso a gente não tem. Então ele vai ter que ter um motor de venda para funcionar dentro do Integrar. Por isso que ele jamais vai lhe trocar. Agora, o que você pode sugerir para ele faz assim, ó, você precisa ter dois. Depois que você adquire o cliente pelo Mercado Livre, você pode migrar ele para Puxa aí. outra plataforma e começar a vender por lá, tá bom? Não tem muito, não, eu parei aqui porque tem muito a ver com o que a gente está falando de autopeças, porque o marketplace nesse segmento é muito forte, tá? Sim, sim. Pode Obrigada, viu? nada, Cíntia. Se precisar, eu estou à sua disposição. Posso retomar aqui, Bruno? Pode Pode gravar? gravar, Di, pode gravar. This meeting is being recorded. E aí, dona Cíntia, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tamo junto e toda vez que você tiver dúvida, pode me chamar. Então vamos lá, gente. Então, falando dos e-commerces e marketplace, vocês entenderam que esse é um caminho hoje muito viável para quem está comprando e vendendo dentro desse mercado. Legal? Você tem ali o carro elétrico, como eu falei, né, que reduz, né, 25% das demandas de peças por veículo é de longo prazo, porque realmente eles têm uma durabilidade maior. E a digitalização, né, que é o lojista deixar de ser uma loja de autopeças ali e vender para o Brasil inteiro. Então, hoje, uma loja de autopeças, ela só fica vendendo para quem está passando se quiser. Porque ela tem um mercado da internet inteiro. Então, eu consigo comprar peças aqui mais barato no meu estado e quero vender para outros lugares, é só ela ter um centro de distribuição, contratar ali um correio e disparar para todo mundo, tá? A cadeia da montadora ao consumidor. Então, a montadora, o fabricante, vem o distribuidor para o atacado que compra em volume, depois vem a autopeça e varejo, o seu cliente estoca, vende, dá crédito. E vem o quarto, que é a oficina barra consumidor, que aplica a peça e compra no balcão. Quem compra? Oficinas mecânicas, mecânicos autônomos, frotistas, consumidor final no balcão. A oficina é o cliente que mais compra e mais pede prazo. Tá bom? Por quê? Porque a oficina vive do giro, beleza? De onde vem a peça? Do mix de distribuidores, representantes e compra direta. Como se ganha? A margem na peça, mais o giro, mais o prazo. A loja compra o prazo do fornecedor e vende com crediário. É um negócio de capital de giro. Ganha quem tem mais grana. Beleza? O motor, porque olha só, vou dar um exemplo. Vamos voltar aqui, só mais um detalhe aqui, ó. Imagine que, eu vou dar um exemplo para vocês. A CIMED. Por que a CIMED vende mais dentro da minha farmácia? Porque ela me dá um prazo de até 180 dias para pagar. Entre comprar um remédio da CIMED e comprar um remédio que eu tenho que pagar com 30 dias, com a mesma margem, com o mesmo preço e a mesma qualidade, eu compro em quem? Em quem me dá mais prazo. Então, por isso que cresce, porque além de ter um produto de baixo custo, tem margem, tem prazo para pagar. Então, quando você tem prazo que você oferece para quem está comprando um prazo maior, você significa, você desafoga quem tá ali na ponta fazendo. Então, a oficina mecânica vai sempre priorizar quem dá mais prazo. Beleza? Motor operacional no balcão. O estoque é o coração e o maior risco. Milhares de SKUs, dinheiro parado na prateleira. Curva ABC define o que gira. Quem não lembra o que é curva ABC, eu vou lembrar. São produtos de alta rotatividade. Ele é classificado de A até Z. Tem o A, B, C, D, E. E aí, quando eu vou fazer compra, que eu sou dono de uma loja de autopeças, para eu fazer a compra, quantas peças eu peço? Primeiro eu preciso me perguntar quanto de tempo eu quero ter estoque. Quem aqui lembra da Ford? A Ford lançou estoque zero. Quero o quê? Não trabalhar com estoque. Porque estoque é dinheiro parado. Nesse caso, a gente não consegue, a não ser quando você tem um fornecedor próximo de você que entrega no dia seguinte, tem muitos, tá? Ou quando você compra pelo Mercado Livre, ou quando você já tem um distribuidor ali que ele vende no prazo, ele vende fiado e você compra, esperando que vai vender. Então, o setor de compras dentro de um autopeças é o setor mais importante e o prioritário. Por quê? Porque quem compra mal vende mal. Quem compra mal compra no prazo ruim ou compra no preço ruim, não vai conseguir ter um preço competitivo no mercado. Você se torna uma loja cara. Ninguém gosta de loja cara. Quem aqui não conhece aquela loja que cobra tudo mais caro? Vocês gostam dela? Vocês não gostam. Por que as lojas de R$ 20, de R$ 10 tá bombando? Porque é tudo barato. Legal? Então você tem ali vendas barra atendimento. Você vê ali, ó, você tem
uma escala de prioridade. Então, você tem a compra, que é muito importante, você tem o financeiro, que tem que estar bem ajustado, tem que estar tudo interligado. Não adianta você querer andar eu compro bem, mas o resto vai mal. Não funciona, né? Então, crediário, né, que muitas lojas vendem no caderno ou no boleto para as oficinas, existe um risco alto de inadimplência. O caixa, né? O cara precisa. Ó, existe um descasamento entre o fornecedor e o recebedor da oficina, porque o cara da oficina quer um prazo longo e você não pode ter um prazo tão longo. A logística, que é uma entrega expressa, né, de motoboy quando você está ali dentro, ou de um correio quando você tem que vender interestadual, beleza? E a questão da garantia. Por quê? Porque você tem que ter uma garantia do fabricante, beleza? Porque normalmente uma peça pode dar problema ali nos primeiros dias. O Bruno, o que está acontecendo muito aqui é a oficina, ela está com a maquininha da autopeça, entendeu? Normal. Isso é o normal. Então, o que acontece? Ela força o mecânico a comprar nela, tá ok? Tá? A autopeça ela está trabalhando com um estoque só de curva A, porque os outros geram custo e fica parado, e o distribuidor está com uma dinâmica bem grande de entrega. Então, os outros produtos eles acabam pegando. E tem muitas oficinas comprando direto do distribuidor, que está furando o canal da autopeça. Cara, isso está acontecendo em vários mercados. De construção já existe há muito tempo, de bebidas já tem. A Ambev faz isso, cara. Inclusive empresta dinheiro pro cara. Pô. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que acontece aí para que as distribuidoras aumentem sua margem. Ela pode vender mais para quem? Para quem tem crédito. Então, ao invés de eu dar crédito, o que é que eu faço? Eu boto minha maquininha lá e faço as coisas acontecer muito mais rápido. Beleza? Então vamos lá, quem é o dono da autopeça? A origem. Muitas vezes alguém que começou como balconista, mecânico ou vendedor, montou a própria loja, conhece de peça, mas nem sempre de finanças, gestão no feeling. Maiores medos: comprar errado e encalhar estoque. Esse é um dos maiores problemas de quem trabalha com compra e venda. É estoque. O que tira o sono? Folha de pagamento e os boletos do mês. Apertado com o fornecedor, capital de giro e a sensação de vender muito e não sobrar dinheiro. Cara, é muito massa quando você chega no cliente. E aí isso é geral. Eu olho para ele e falo assim: você sente que você vende muito e não recebe quase nada do dinheiro? A maioria dos empresários se identifica com esse tipo de pergunta. Que ele vê muito dinheiro passar, mas sobra pouco na mão dele. E é real isso. E muitas vezes ele não sabe quanto sobra, né? E aí são coisas, são perguntas que aproximam você de quem está do outro lado. Por quê? Porque ele passa por isso. E aí, toda vez que você está em qualquer lugar, que alguém conta uma história, que aquela história você já passou por ela, qual é o seu primeiro sentimento? Cara, eu também passei por isso. Eu também passo por isso. Ou eu vou passar por isso no futuro. Beleza? Então, decisões que ele toma o dia todo. Dou prazo para essa oficina, compro esse lote com desconto ou seguro caixa. Cubro o preço do concorrente, contrato mais um balconista. Ele decide muito sozinho e sem dado nenhum no tato. É um segmento muito informal. Pode olhar. O problema é que ele leva para casa. O fluxo de caixa. Ele sente que trabalha demais, fatura bem e a conta não fecha. Porque o dinheiro está preso no estoque, no crediário. Isso é horrível, cara. Cara, eu tenho essa sensação aqui na farmácia. Essa farmácia devia me deixar uns 200 mil por mês de lucro. E não deixa, cara, porque o dinheiro fica voltando pro estoque. Os meninos faz muito cocô, fico comprando fralda, eu abarroto de fralda aqui, achando que eu vou vender muita fralda e não vende tanto que eu compro. Mas aí o estoque tá lotado de fralda. E aí o meu dinheiro fica parado, né? E às vezes não vem na hora que eu preciso dele. As dores barra gestão. Estoque parado, o dinheiro imobilizado em peça que não gira. Cada prateleira ela é encalhada, presa no capital de giro. Excesso de SKU, explosão de modelos e versões. É impossível você ter tudo. Tem que decidir o que vai estocar, beleza? Ruptura de estoque. Isso aqui é um problema em qualquer segmento. É você ir na loja e não ter o que você está procurando. Cara, você vai numa loja de autopeças. Aí você tenta uma peça, não tem. Tenta outra, não tem. Tenta outra, não tem. Você nunca mais volta, velho. Mas, esse cara nunca tem nada.
Grandes redes, poder de compra. Cadê? Grandes redes, o poder de compra e demorado como fabricante, custo invisível que destrói que corre o resultado. Logística barra frete. Entrega expressa para a oficina custa caro. E a exigência para não perder a venda. Números que os donos acompanham. Faturamento, lucro bruto barra margem, lucro líquido, ticket médio, giro de estoque, PRM, PMR e PMP, que é o prazo médio de recebimento e de pagamento. Capital de giro e o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos e depreciação. Beleza? Esses caras aqui, o dono da empresa precisa ter. E aí, se você qualquer dia desse faz uma pergunta para um dono da peça, pergunta assim, qual é o seu PMR aqui? Pouquíssimas pessoas não sabem. Por quê? Porque eles não estudaram para isso. Eles viraram empresários. Vocês viram a origem do cara que tem a loja de peças hoje? Não? É muito... O cara vai perguntar que você está me xingando. Mas se você perguntar a ele com o nome certo, qual é o seu prazo médio de recebimento, ele vai saber. Por quê? Porque ele foi obrigado a aprender isso no meio do caminho. Talvez ele ainda não esteja fazendo certo. E aí é legal você conversar e orientar quem está desorientado. Os 4 que todo consultor precisa dominar: giro de estoque, PMP, PMR, margem de contribuição e curva PC. Vocês precisam falar sobre isso na visita de vocês quando vocês estiverem na autopeça. Por quê? Porque é isso que vai fazer o seu produto entrar. Você não vai conseguir vender o split se você não souber que ele tem um furo de caixa. Como é que eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que eu coloco o split para um cliente que tem autopeças? Muito simples. Eu colocaria e diria a ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a sua margem efetiva final de quanto você vende uma peça. Aqui, por exemplo, no Mercado Livre, custa R$1.000, com frete grátis. Na sua, está custando mais caro, sabe por quê? Porque você não tem o meu produto. Se tiver o meu produto, você vai poder botar mais 15% de margem. Aí talvez você equipare o preço. Agora, se ele não tiver produto, ele não faz, não. Tem jeito. Vai ter que ganhar no gogó. Onde o dinheiro se perde de DRE simplificada. Olha o faturamento, 300 mil, custo da peça 68%, 32% de lucro, despesas fixas 60%, taxa de cartão 2 mil, foi bem legal aqui, viu? Inadimplência crediária 3 mil, impostos 12 mil reais, 7.500 reais de lucro. E aí, para um bom entendedor, minha palavra baixa. 15% a mais de margem daria quanto de receita? Os 3 regimes, em linguagem simples nacional, lucro presumido, lucro real. Sempre eu digo aqui qual é o modelo, Bruno, onde é que melhor se encaixa? Vai depender do tamanho da loja de autopeças. Uma loja muito pequena, talvez não seja interessante você colocar no lucro real. Por quê? Porque o valor que ele paga do simples é muito pouco. É 4 a 6%. Mas quando vai ficando grande, ela vai tomando porte, aí é muito melhor ela migrar para o presumido para o real. Beleza? Então, o que vai definir isso é o que eu penso, o que você pensa, não. É o que o computador dizer para ele que vai ser melhor para ele. E aí ele precisa entender que nem sempre o computador sabe o que é melhor para ele. Bruno, mas você disse agora que é o computador. Disse, mas ele precisa procurar um computador que realmente escolha o que é melhor para ele, não o que é melhor para o computador. Porque muitas vezes o computador escolhe o que é melhor, mais fácil para ele, para botar o cara na mão por simples. E aí vem a história do planejamento tributário. Todo mundo que tem uma empresa que quer entender se ele está errando na parte do tributo, ele precisa fazer um planejamento tributário. Existe um custo que os contadores cobram para isso, fazer simulações, mas é interessante que ele faça. Beleza? A reforma tributária vai mudar, né? Eu falo aqui também sobre o split payment, isso aqui vale
revolucionar o mercado. Acaba meus corações, 2027 não vai entrar, porque 2027 só vão ser empresas B2B de grande porte. Então, antes que você fique aí sofrendo por antecedência, leiam as matérias, recebi os vídeos de quase todos vocês, mandaram o mesmo vídeo para mim. É impressionante, de notícia ruim, o povo dissemina errado. Cara, eu cansei de receber o vídeo do Split Private, do Thiago Negro. Cara, não muda nada em 2026, não muda nada em 2027. E acho que também não vai mudar nada em 2028. Sistemas que rodam a loja, sistema de RP, catálogo eletrônico, o catálogo eletrônico é aquele mesmo que a gente vai desenvolver aqui via compra paga dentro do Control System, tá? Muito em breve a gente vai ter isso aí, tá? O Jonas está concluindo. Controle de estoque, CRM, BI. Quem não sabe o que é um CRM? É um sistema que faz você se relacionar com o cliente para saber em qual etapa você está com aquele cliente e toda a história dele. Então é muito importante que uma empresa que trabalha com vendas utilize o CRM. Beleza? Eu não sei se existe um projeto para existir um CRM dentro do app de gestão de vocês. Eu não sei se isso já está ok. Acho que a gente pode falar melhor. A Dia acho que não está aqui. Ela falou que era na portaria já voltar. Tá bom. Integração com oficinas, tá bom? A IA aplicada, né? Atendimento via WhatsApp, busca inteligente de peças, orçamento automático, previsão de demanda histórica. Isso aqui tudo para ajudar na IA uma empresa de autopeças. Reduzir custo. Recomendação de produto, assistente de vendedor para análise financeira. Legal? Aqui vem a parte de meio de pagamento, que é a do empresário, o cliente quer parcelar, mas quanto mais ele parcela, aumenta a margem, diminui a margem dele. Fila e erro no caixa, dinheiro de troco, caixa apertado para o fornecedor antes de receber o dinheiro do cliente, oficial longe, pagamento telefone, e aí você tem aqui, ó, parcelamento no crédito no débito, usar o Pix mais o Smart POF, antecipação de recebíveis, usar o link de pagamento, tudo isso a gente tem. Que é diário no caderno, inadimplência alta, cobrança recorrente no boleto digital, a gente tem os dois. Conciliação financeira, a gente já tem um extrato exportado via FX, split, integração de RP com gestão de recebíveis. E aí tem algum checklist aqui que eu fiz, o que é que você deve observar e analisar. Se ele tem maquininha de quem quantas. Se tem movimento de fila no balcão. Se usa RP ou usa planilha. Ou caderno. Olha se tem placa de que aceita Pix para cartão. Estoque organizado ou encalhado. O que analisar? Vende muito a prazo? Para quem? Qual o preço da inadimplência? Recebe rápido ou antecipa? Concilia as taxas ou confia? Quantos canais de venda tem? Como criar conexão? Fale de peça, giro, oficina, mundo dele, elogie a loja, algo real da loja. Traga um dado do setor. 80% ouça, 20% fale. Vire consultor, não vendedor de maquininha. A autoridade se constrói assim. Demonstre que entende do negócio antes de falar de taxa. Quem diagnostica e precifica valor, ou quem só cota taxa e vira commodity. Beleza? 50 perguntas que geram valor. Olha isso, o material tá ouro, hein? Como você começou nesse ramo? Qual o seu principal cliente? Oficina ou balcão? Como você decide a compra e o que comprar e quanto? Qual o seu ticket médio hoje? O que mudou mais no seu negócio nos últimos anos? Qual peça mais sai, mais encalha? Quantos atendimentos você faz por dia? O que mais te tira de o sono na gestão? Quanto do seu capital está parado em estoque? Cara, é muita pergunta. Sobre a curva ABC, como negocia o prazo, quanto tempo leva para vender uma peça, compra mais de distribuidor ou direto de fábrica. Olha quanta coisa você pode perguntar o cara para você se aproximar dele. Eu trouxe aqui 50 perguntas que vocês podem gerar valor. Bem legal, né? Então, Bruno, vou visitar uma oficina mecânica, qualquer uma autopeças, o que é que eu faço? Primeiro eu vou lá no do lead, olhar pra cara do Bruno. Hoje falaram do meu topete, disseram, eu estava numa reunião mais cedo. Falei, Bruno, achei você diferente hoje, você não tá com topete. Eu falei, fique tranquilo que hoje no do lead, eu já vou, meu topete vai estar pronto, viu? Já vou estar, já vai estar legal. Legal?
Estudo de caso. Caso peça um autopeça de vaga. Vende bem, mas vive sem caixa no dia 10. Recebe da oficina em 45 dias e paga o fornecedor em 20. PMR e BMP em 25 dias. Enquanto já recebe, já paga. Já pegou o empréstimo para cobrir? Qual é a solução? Antecipar. Tem a forçar a compra no Pix no balcão. Dá um desconto na cara no Pix. Você corta os juros do cheque especial. Você corta o empréstimo. Corta tudo para descobrir seu fluxo de caixa. Caso 2. Inadimplência de 8% sem controle de quem deve. Crédito informal sem análise de cobrança. Quanto de calote você teve esse ano? Como cobra quem atrasa? Cobrança recorrente, mais link de pagamento com lembrete. Inadimplência cai de 8% para 3% em 4 meses. Estudo de caso 3 e 4. Problema. Não sabia se as taxas batiam com o que caía na conta. Sem conciliação 3 horas. Você confere o repasse, quanto tempo gasta a diferença, conciliação automática com taxa única. Recuperou divergências e economizou 3 horas a reduzir a taxa. Ou seja, você pode explicar, ensinar para o cara lá, exportando o UFC, o FX, lá colocando dentro do RP dele. Aqui, não botar aqui à toa, para o cara conciliar realmente. Caso 4. Venda em 3 canais. Dinheiro desencontrado no RP. Balcão, marketplace e oficina sem integração. Retrabalho e erro de repasse. Sua maquininha conversa com o sistema. TEF, velho. É a melhor coisa que tem para quem usa um RP. Usar o TEF. Estudo de caso 5, consultor completo. Autopeças médio posto 300 mil, 3 balconistas começando no e-commerce. Faturo bem, mas não sobra. Estou perdendo venda para o Mercado Livre. Margem líquida de 2,5, taxa de cartão na inadimplência de 16.500. Mais que o lucro. Solução apresentada. Pacote de taxa negociada, mais conciliação, mais antecipação inteligente, mais link online. Custo financeiro caiu 1,2 pontos. Lucro líquido, caso de dobro, você vendeu uma peça a mais. Em nenhum deles, a venda foi maquininha, foi diagnóstico financeiro. Então, você precisa fazer sempre um diagnóstico financeiro. Vender meios de pagamento não é vender uma maquininha. É entender profundamente o negócio do cliente, identificar os gargalos financeiros, operacionais e tecnológicos e mostrar como a solução certa pode tornar a operação mais eficiente e rentável. Conheça o negócio, diagnostique a dor e conecte a solução. Converse de igual para igual. Autoridade primeiro, proposta depois. E aí tem as fontes dos dados que foi feita a pesquisa aqui. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Mais uma live do Lead ao Lucro. Né? Eu fico muito feliz que vocês sempre venham, porque eu sempre virei. Né? O meu compromisso com vocês não está chegando aí a parte agora que eu vou sair de férias, mas eu vou ver se dentro da minha agenda lá fora eu vou fazer o do Lead ao Lucro também, tá? Acho não, que você não vai fazer não. Já fui cortado, cara, tá vendo? Não, você tem muita coisa pra fazer lá, então você sossegue. Então, hoje foi a última sexta-feira antes do recesso aí que eu vou tirar junto com o pessoal da Confra, viajar com os meus sócios. Você está indo na viagem dia 24 também para a Europa? Irei. Tem que ir, né, cara? O cara tem que aproveitar. A gente trabalha tanto, a gente passa o dia resolvendo um problema. Uma das coisas, veja, uma semana atrás eu me peguei reclamando bastante, né? E olha só o que aconteceu. Aconteceu algo pior, eu perdi meu WhatsApp. E aí, sabe o que eu tava conversando com o meu time aqui? Eu falei, cara, eu tô sentindo falta do que eu tinha, cara. E muitas vezes tem coisas que acontecem na sua vida para você olhar que você tem que dar valor que você tem, ao invés de olhar e ficar reclamando. Né? Então, eu falo com muita gente todo dia, então, essa é uma dica para vocês, né? Resolvam os problemas de vocês e também aproveitem os benefícios do que a gente constrói aqui. Né? Então, vou viver momentos aí, com certeza, muito bons com o pessoal da Confra Pagando. A gente se junta muita. Eu espero que você que está me vendo aqui agora vire sócio, para que você possa ver um pouco do outro lado como é. Né? Não é fácil, mas é muito bom estar junto com eles, né? Com a Ti, com a Clésia, com o Paulo, todos eles.
né? Muito engraçado, né? Muita resenha. Olha, conviver com o Fernando Peixoto durante 12 dias é diversão garantida, cara. Não tem. Vocês veem, o vídeo da convenção desse ano, cara, ele andando igual o pinguim, ficou muito irado, velho. Cara, é tipo isso, vai ser um monte dessas coisas, né? Vou sentir saudade de vocês, acreditem, eu gosto muito disso, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, que queira falar? The recording has stopped. Vamos lá. Eu levantei a mão.